Vamos então dar início a esta segunda audição. Antes que me engane. Não estando, portanto, iríamos começar esta audição pelo grupo parlamentar da IEL, que não está presente, depois do LIVRE, que não está presente, PCP também, que não está presente, e CDS também, que não está presente. Assim sendo, segundo o nosso regulamento, cabe então ao PSD começar esta segunda audição. No entanto, e ainda dar a palavra aos senhores deputados para procederem às questões que diz respeito à primeira ronda, vou perguntar, aliás, ainda antes disso tenho de fazer, porque faz parte do protocolo, tenho mesmo que fazer para abrir esta audição, esta audição que decorre ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, do Dr. José Maria Lopes Ribeiro, na qualidade de segundo Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Acho que isto ficou aqui repetido, mas... E dizer também, e acrescentar e referir que no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ela rege-se pelas regras do processo penal no tocante às formas dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. E agora sim, perguntar ao Sr. Comandante se pretende fazer também uma intervenção inicial, portanto, é opcional, pergunto-lhe se pretende usar desse tempo para fazer essa intervenção inicial. Sr. Presidente, bom dia, sim, pretendo fazer uso. Então, faz favor, tem a palavra então para fazer essa intervenção inicial. Muito bem. Cumprimentar a Sra. Presidente desta Comissão, cumprimentar os senhores e as senhoras deputados que integram também esta Comissão e dizer que, enquanto segundo Comandante Operacional Nacional de Emergência e Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, assumo a participação nesta Comissão com elevado sentido de responsabilidade e total espírito de colaboração, pautando a minha participação pelos princípios da verdade e da transparência. Aproveito esta oportunidade para realçar aquele que é o papel insubstituível e incontornável da estrutura operacional da ANEPS, que se tem afirmado como um pilar fundamental de todo o sistema de proteção civil em Portugal. No quadro das suas competências, destacam-se a estreita ligação com todas as entidades integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, incluindo a Direção Estratégica, a Coordenação Operacional e o Comando das Operações, o que exige uma articulação permanente com todos os agentes de proteção civil, com as entidades com dever de cooperação e, não menos importante, com o patamar municipal, com as câmaras municipais, que são a base de todo o sistema. E, naturalmente, aquela que é a articulação que fazemos com entidades públicas e privadas, assumindo, por isso, uma intervenção transversal e integrada em diversos setores e, acima de tudo, também com o cidadão. No que aos incêndios rurais diz respeito, o Comando Nacional é responsável por fixar as diretivas operacionais, assegurar a gestão dos meios num patamar estratégico, a coordenação entre os diferentes patamares e a monitorização permanente do risco, tendo presente aqueles que são os princípios da subsidiariedade, da precaução, da cooperação, da coordenação e da proporcionalidade da resposta, colocando sempre, tal como consta na Lei de Bases, a salvaguarda da vida humana como prioridade. Dar nota que tem 36 anos de serviço público, sendo 27 ao serviço da ANEPS, inicialmente como técnico superior, a partir de 2006 nas funções de segundo comandante operacional distrital de Évora. Em 2009 assumiu o cargo de comandante distrital, no mesmo distrito, funções que exerci até 2020. Entre 2020 e 2025,
desempenhou o cargo de Comandante Regional do Alentejo, assegurando aquela que é a coordenação estratégica e operacional dos meios e recursos de emergência na região. E desde março de 2025, que exerce o cargo de segundo Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil. É, pois, com este sentido de dever e de serviço à causa pública que me coloco à disposição dos senhores deputados para as questões que entendam colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Comandante. Agora sim, começando a primeira ronda e dando a palavra aos grupos parlamentares. Por falta, tanto pela ordem que tínhamos, como não estão presentes os grupos parlamentares da IEL, LIVRE, PCP e CDS, irá começar esta primeira ronda o grupo parlamentar do PSD. Senhora Deputada Sónia Fernandes, faz favor, 4 minutos. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Dr. José Maria Ribeiro. Entendemos que será uma preciosa ajuda para analisarmos estas temáticas relacionadas com a gestão dos incêndios rurais, precisamente no sentido de apurarmos se existiram ou não, ou se existem ainda, negócios, portanto, interesses económicos contrários à persecução do interesse público relacionados com esta temática do fogo, sejam eles o comércio da madeira queimada, a especulação imobiliária ou até mesmo o fornecimento de meios e serviços. E, portanto, aproveitamos desde já para agradecer a sua presença e a disponibilidade e também, paralelamente, para que nos possa auxiliar a entender e alcançar o que falhou e o que continua a falhar ano após ano, época após época, já que os incêndios efetivamente repetem-se, como aliás, infelizmente, temos a oportunidade de constatar já nesta altura do ano, e como disse o Sr. Comandante Mário Silvestre, infelizmente, cada vez a deflagração do incêndio é mais rápida, superando muitas vezes a capacidade de operacionalização do comando. Tendo em conta as funções, a similitude das funções que exercem, queremos então colocar-lhe algumas questões que vão entroncar aquelas que foram já colocadas ao Sr. Comandante. E desde já perguntar, entre as várias conclusões implementadas nos anos subsequentes do relatório da CTI, que avaliou precisamente os incêndios de 2017, foi feita uma revisão da estrutura da proteção civil, precisamente das competências de comando e de coordenação das operações na sua relação com o sistema de combate aos incêndios. E por isso perguntamos, que avaliação faz das mudanças feitas ao sistema de combate aos fogos rurais desde 2017 e se considera que houve melhorias ou se entende que há ainda muito a fazer? Muito obrigada. Senhora Deputada, muito obrigado pela sua questão. Tal como já foi referido nesta Comissão, no pós-2017 ocorreram um conjunto de melhorias no sistema, que aliás já foram aqui elencadas anteriormente. Ao nosso nível, ao nível da autoridade, a mais-valia da implementação do Núcleo de Apoio à Decisão e Análise de Incêndios Rurais, o NADER, que nos veio aqui conferir maior capacidade de análise e de previsão científica em relação aos incêndios rurais. Esse é um dado relevante. Também dar nota daquela que foi a revisão do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e consequentemente, do Sistema de Gestão de Operações, que veio dotar o sistema de ferramentas mais ágeis e também mais flexíveis para a gestão das operações de proteção e socorro complexas. No pós-2017 também houve uma aposta muito significativa naquilo que são as ações de treino operacional e da formação, portanto, de modo a conferir aos vários agentes maiores competências técnicas e operacionais. A questão do reforço do dispositivo, portanto, do modo a termos um dispositivo permanente ao longo do ano, portanto, ajustado ao risco e estacionado naquelas que são as regiões onde o risco é mais significativo. E também uma iniciativa muito significativa e que também já foi abordada aqui, que é a implementação do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que criou, digamos assim, maior resiliência no território e deu um contributo muito significativo para a criação de uma cultura de segurança e de autoproteção mais sustentada na população.
No meu entendimento, senhora deputada, todas estas iniciativas, eu diria que precisam de tempo para ser testadas, para serem implementadas, para ser avaliadas. Precisam de atingir alguma maturidade. Nem todas ainda atingiram essa maturidade desejável para podermos fazer uma avaliação correta. E dizer também o seguinte, algo que por vezes nos passa ao lado, que é, em boa verdade, o dispositivo especial de combate a incêndios rurais tem, ao longo dos anos, ao longo dos últimos 20 anos, promovido um conjunto de alterações muito significativas naquilo que é a organização e a estrutura de resposta do país a emergências de proteção e socorro. Mas não nos devemos esquecer que este mesmo dispositivo não responde apenas a incêndios, ele responde a outro tipo de situações. E é mais uma razão para deixarmos, digamos assim, criar alguma maturidade nas respostas que vão sendo dadas e depois fazer, naturalmente, uma avaliação mais criteriosa daquilo que são os resultados alcançados. Outra das recomendações que foram implementadas subsequentemente a 2017 foi precisamente a criação da AGIF, mas na sequência das audições anteriores percebemos que há quem perfilhe da opinião de que a AGIF foi desvirtuada na sua essência. É também esta a sua opinião ou, pelo contrário, entende que efetivamente foi um auxílio para o sistema? Em relação à AGIF, o entendimento que tenho é que, em termos conceptuais, é uma boa ideia, digamos assim, existir uma agência que possa fazer a ligação entre os vários parceiros, entre os vários atores do sistema, mais uma vez muito voltada para uma questão, para um risco muito específico, que é o dos incêndios rurais. A forma como tem trabalhado é que, no meu entendimento, não tem trazido aquilo que são os resultados que entendíamos que deveriam ter sido alcançados. Em relação a isso, também, em boa verdade, devemos dizer o seguinte: a AGIF também tem como objetivo quase que fazer uma transformação naquilo que é o território, na paisagem, e nesse aspecto também entendemos que esses resultados não podem ser alcançados num período de tempo tão curto, precisam também de mais algum tempo para termos também aqui essa percepção e podermos fazer uma avaliação mais correta daquilo que foram as soluções apresentadas. Quanto aos modelos de organização territorial distrital versus subregional, das várias estruturas que compõem precisamente o dispositivo de combate aos incêndios, tem sido um objeto trazido muitas vezes a esta CPI e, portanto, pretendíamos saber, de acordo com a sua opinião técnica, qual destes modelos de organização territorial resultaria numa utilização mais racional e eficiente dos recursos públicos, precisamente na contratação da afetação de meios aéreos ou de outros meios e serviços privados. Senhora Deputada, a contratação de meios aéreos não tem, digamos, uma relação direta em relação àquilo que é a organização territorial do modelo de proteção civil ou da organização de proteção civil que temos em Portugal. Em relação a esse pormenor, dizer que, no caso dos bombeiros, eles têm a sua organização e as suas áreas de atuação estão definidas ao nível dos municípios e das freguesias. É essa a sua organização operacional, é com essa organização que respondem às diversas ocorrências de proteção e socorro, ou seja, os corpos de bombeiros trabalham com aquilo que são as áreas de atuação. Eu diria que, do ponto de vista daquilo que é a resposta, esta diferença não é um problema, porque, com efeito, as nossas salas de operação fazem os despachos de meios através de protocolos que estão previamente estabelecidos, regra geral, por proximidade dos meios de resposta ao local da ocorrência e, portanto, nesse aspecto, a diferença entre um modelo subregional ou distrital não terá um impacto significativo. Muito bem, muito obrigada. Perante aquilo que é do seu conhecimento e segundo elementos a que teve efetivamente acesso no Comando Nacional,
pode confirmar se algum ato de fogo posto possa estar associado direta ou indiretamente a atos ilícitos com vista a ganhos económicos advindos dos incêndios e com lesão para o interesse público? Senhora deputada, do conhecimento que tem, não posso confirmar-lhe. Relativamente agora aos meios e equipamentos de prevenção e combate aos incêndios, foi a partir de 2017 que a competência da contratação de meios passou para a Força Aérea, ficando a cargo da ANEP a identificação dos meios necessários. É do seu conhecimento que tem existido algum tipo de relação entre a identificação, contratação e aquisição destes meios com fenómenos que visem algum ganho económico indevido com o combate aos incêndios? Senhora deputada, não tenho esse conhecimento. Muito bem. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor deputado Eliseu Neves, faz favor, 4 minutos. Obrigado, Senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também os meus comandantes, Mário Silvestre e o segundo comandante José Ribeiro. E já diretamente para as questões. E agradecer também aqui a vossa presença, que é muito válida e podem trazer contributos bastante pertinentes para esta Comissão. O Sr. Comandante-Geral referiu há instantes perante esta Comissão que não havia um fluxo financeiro entre a autoridade e os municípios. Sr. Segundo Comandante, como e para quem é que são feitas as transferências das despesas da logística aos operacionais no combate aos incêndios? Aquilo que sabemos é que parte significativa destas verbas é transferida para os municípios ao abrigo da diretiva financeira do DECIR. Contudo, a fiscalização sobre o uso real dessas verbas tem sido apontada por especialistas como uma lacuna do sistema. Ou desvio para que esta verba é disponibilizada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como já foi referido, digamos, o modelo de suporte às despesas no âmbito das operações de proteção e socorro está estabelecido na diretiva financeira, ela é pública, está no nosso site, e a diretiva financeira faz transferências para as entidades detentoras dos corpos de bombeiros, portanto, para associações humanitárias ou câmaras municipais que detenham corpos de bombeiros. Em relação àquilo que são os processos de alimentação e todos os outros, quer sejam reparações de veículos, reposição de equipamentos, eles são muito escrutinados, eles requerem a emissão por parte das entidades envolvidas de um conjunto de evidências que provem exatamente que aqueles apoios se dirigem exatamente àquele tipo de necessidade. No caso das despesas com alimentação, elas são registadas e estão muito alinhadas com o número de operacionais que estão nos teatros de operações a cada momento, em cada período padrão, quer seja o almoço, o jantar, e, portanto, mantemos essa relação muito clara no nossa plataforma, no Sistema de Apoio à Decisão Operacional, no SADO. A própria Inspeção de Proteção Civil faz todos os anos um conjunto de verificações por amostragem às entidades que recebem essas verbas, naturalmente com foco em todas as áreas, na alimentação, na reposição de equipamentos, nas reparações em veículos e, portanto, o processo é muito transparente e exige muitas evidências e, acima de tudo, ele é escrutinável, portanto, permite a cada momento que se possa fazer essa verificação. Dizer-lhe que, neste universo em que interagem centenas de entidades, não possa ter assistido uma ou outra vez uma situação menos correta, portanto, isso eu não lhe posso assumir, porque realmente pode ter acontecido, não é?
Esta questão apenas foi colocada porque há aqui uma contradição, de facto, daquilo que se tem apurado, daquilo que de facto está escrito e daquilo que o senhor Comandante, de facto, referiu aqui nesta Comissão. Com o orçamento para a prevenção a atingir valor recorde em 2024, cerca de 638 milhões de euros, porque é que a autoridade ainda reporta dificuldades operacionais severas em anos de seca? E onde é que está a falha, ou onde é que se pode encontrar a falha entre a limpeza executada e a segurança real no terreno, a segurança dos nossos munícipes, dos nossos habitantes das aldeias e das nossas cidades? Senhor Deputado, em boa verdade, e utilizando a expressão que já aqui foi utilizada do guarda-redes, nós temos um conjunto de constrangimentos muito amontante do combate. Nós temos um país em que a coesão territorial tem problemas complexos. Portanto, nós temos o interior praticamente todo despovoado, pelas razões que também já aqui foram evidenciadas. E no dia-a-dia, depois, esse despovoamento contribui para que possa existir um aumento daquilo que é a carga de combustível no território e maior dificuldade na sua gestão, essa é a verdade. E por outro lado, temos assistido ao longo dos últimos anos àquilo que é um agravamento das alterações climáticas que nos impõem um conjunto de situações de maior risco meteorológico e que têm impacto direto naquilo que é o desenvolvimento dos incêndios. E isso verifica-se tanto em Portugal como num conjunto de países europeus e no resto do mundo. Portanto, sobre esse aspecto, o que é que eu diria? Eu diria que o investimento teremos que continuar a fazer esse investimento muito significativo nas áreas da prevenção e nas áreas da supressão, para estarmos também alinhados com aquilo que fazem os países europeus, que continuam a fazer muito essa aposta, nomeadamente os países do Mediterrâneo, para podermos recuperar, de certa forma, algum tempo que foi perdido e aquilo que o ordenamento do território e as alterações climáticas nos estão a impor. Obrigado, Sr. Comandante. O Sr. Comandante tem afirmado que estranha o número elevado de ocorrências noturnas, como as 40 registadas numa só noite em julho de 2025. Tecnicamente, detectam alguma correlação geográfica entre as ignições e áreas de interesse para a indústria da madeira ou projetos de energias renováveis, ou não existe nenhuma correlação? Não tenho essa informação, mas do que dispomos, dos dados concretos que dispomos, não encontramos nenhuma correlação entre uma situação e outra. Muito obrigado. Sr. Comandante, existe algum protocolo de partilha de dados entre a autoridade e a Polícia Judiciária para sinalizar áreas de fogo, onde o fogo parece escolher terrenos com madeira de alto valor comercial, pronta para ser abatida como queimada a preços mais baixos? Senhor Deputado, existe uma articulação diária e permanente com a Polícia Judiciária. Aliás, durante o período, a partir de 15 de maio e até 15 de outubro, nós temos em permanência um oficial de ligação da Polícia Judiciária e a articulação que fazemos com a Polícia Judiciária, a análise do risco, não tem tanto a ver com existência ou não de madeira num determinado território, tem a ver com a análise do número de ocorrências que vão surgindo e, naturalmente, partilhamos essa informação com a Polícia Judiciária, no sentido de também facilitar aquilo que é o trabalho da Polícia Judiciária na sua área de responsabilidade. Obrigado. A Comissão Técnica Independente de 2017 apontava para falhas na prevenção. 8 anos, 9 anos depois, o modelo de contratação de meios privados continua a ser a maior fatia da despesa. Este modelo não acaba por criar uma dependência económica que desencoraja o investimento numa reforma estrutural da floresta? O Sr. Deputado estará a falar da questão dos meios aéreos, da contratação dos meios aéreos. Penso que também já aqui foi referido, mais do que uma vez, nós, à semelhança dos outros países europeus, teremos
teremos pouca possibilidade de ter um modelo diferente deste que temos atualmente, que é o modelo híbrido, ou seja, em que temos meios do Estado, podem ser da Força Aérea ou podem ser de outra entidade. Por exemplo, em Espanha, os meios aéreos pesados, e é destes que falamos, daqueles que fazem a diferença, os meios aéreos canadeiros pertencem ao Ministério do Ambiente, mas são operados pela Força Aérea Espanhola. Mas, em todo o caso, há meios aéreos que são contratados em empresas. Portanto, que as entidades, as administrações vão ao mercado e fazem essa contratação. Eu diria que teremos muita dificuldade em abandonar este modelo híbrido. Poderemos mantê-lo naquilo que são os meios aéreos do uso duplo, nomeadamente o caso dos Black Hawk é um caso bem evidente, que eles têm uma utilização, digamos, civil naquilo que é o combate aos incêndios e podem ser também utilizados em termos militares. Noutras tipologias de meio, nomeadamente aquilo que são os helicópteros ligeiros, que utilizamos para o ataque inicial, os tais 40 e tal, cerca de 40 helicópteros que temos no período mais crítico. Eu aí vejo alguma dificuldade, porque esses meios, no caso da Força Aérea, têm pouco interesse em termos militares e teremos que continuar a contratá-los naquilo que é o mercado que existe. E este modelo de contratação é seguido pela maioria dos países. Obrigado. Segundo Comandante, entre 2023 e 2024 injetaram-se vários milhões de euros em prevenção. Contudo, em 2025 continuamos a ver incêndios a entrar em interfaces urbanas com a mesma velocidade de 2017 e 2017. Como técnico, onde é que este dinheiro está a falhar? Estamos a limpar os sítios errados ou a pagar preços inflacionados por limpezas cosméticas? Essa é uma questão que merece realmente alguma reflexão, porque, e lá está, voltamos àquilo que é não apenas a prevenção que é feita anualmente, de limpeza dos terrenos e da gestão de combustível, mas estaremos a falar de algo mais estrutural, que é a organização e o ordenamento do território. Portanto, para que, por exemplo, zonas industriais ou mesmo aglomerados populacionais não sejam afetados por incêndios. Portanto, na minha opinião, isso implica uma intervenção mais estruturada no território e não apenas aquela gestão de combustível que é feita anualmente. Portanto, aí sim há um trabalho que deve ser feito de organização até do território, de organização da paisagem, para evitar que, no médio prazo, essas situações voltem a acontecer, porque também concordo com o Sr. Deputado, não faz muito sentido que isso ainda aconteça nos dias de hoje. Obrigado. E só para terminar, Sr. Comandante, hoje em dia temos a tecnologia, os drones, que já permite uma monitorização eficaz. Porque é que o sistema ainda depende tanto de alertas tardios? Há algum entrave na proteção civil em adotar tecnologias que reduziriam a necessidade de meios de combate pesados e caros? Sr. Deputado, em relação à vigilância e detecção, ela é da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. Ela está muito assente naquilo que é algo muito simples, que é todas as pessoas hoje em dia têm um telemóvel e ligam 112. Está assente naquilo que é a rede de postos de vigia e está cada vez mais assente naquilo que é uma rede de torres de videovigilância, portanto, com câmaras que fazem essa detecção. Nós próprios, a própria autoridade também utiliza essas câmaras, não tanto para a detecção, mas em termos da análise daquela ocorrência e de nos apoiar na gestão daquela ocorrência em concreto, de afinarmos o despacho de meios, tendo em conta aquilo que nos está a ser disponibilizado em termos de imagem. Eu diria que nós não temos nenhum problema na utilização de novas tecnologias. Têm-nos chegado algumas propostas nesse sentido, não tanto na detecção, porque essas, naturalmente, como referi, elas são utilizadas e são da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, que inclusive utiliza sistemas de drones próprios e da Força Aérea. No nosso caso, estamos sempre abertos e temos estado a fazer a avaliação de um conjunto de soluções que a tecnologia já nos disponibiliza, quer em termos de hardware, de equipamentos, mas principalmente em termos de software associado à inteligência artificial, porque percebemos que, através da tecnologia, podemos mitigar um conjunto de problemas que a gestão, digamos, e a escassez de recursos nos vai
nos vai colocando e provavelmente nos irá colocar no futuro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Segundo Comandante, muito obrigado por aqui estar. Eu gostaria que me confirmasse que o papel essencial do Segundo Comandante é de apoio ao Comandante e de aconselhamento no que diz respeito às decisões operacionais que são tomadas. É correto, juntamente com a restante estrutura do Comando Nacional, que são 5 adjuntos. Portanto, eu vou, se calhar, se não se importar, continuar aqui a fazer algumas questões relacionadas com os fogos de 2025 e tentar perceber as tomadas de decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo. Mas queria fazer aqui uma primeira questão, que é como é que é a articulação do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil com as restantes estruturas da ANEPS, designadamente quando são identificadas necessidades que precisam depois de ser contratadas. Como é que é feita essa articulação com as restantes, com a direção da ANEPS, que depois tem essa função? Sr. Deputado, quer concretizar meios terrestres, meios aéreos? Sabemos que é com a Força Aérea. Exatamente. Eu estou a falar dos meios que têm de ser contratualizados pela ANEPS. Bom, como é que na prática isso se processa? Eu diria que ali pelo mês de janeiro, tendo em conta aquilo que é o histórico que já temos, porque vamos lá ver, nós temos dispositivos, gerimos e operacionalizamos este tipo de dispositivo há bem mais de 20 anos e, portanto, acredito que há aqui já um conjunto muito consolidado de informação e até de doutrina. No início do ano, nós fazemos uma avaliação e solicitamos às nossas estruturas desconcentradas, nomeadamente aos comandos subregionais, que, junto dos principais parceiros, leia-se os corpos de bombeiros, que é quem constitui, na prática, aquilo que é o grosso do dispositivo de combate terrestre, que façam a auscultação daquilo que são as capacidades disponíveis, que cruzem essas disponibilidades com a avaliação do risco que eles próprios têm que fazer, porque os territórios ou as zonas mais críticas podem ter tido alterações nos anos anteriores, e que depois nos apresentem uma proposta daquilo que é o dispositivo terrestre, que regra geral é validada, portanto, pelo Comando Nacional, com alguns ajustes. Neste momento até estamos a fazer alguns ajustes, mas não tem a ver propriamente com o dispositivo de supressão, tem a ver com o dispositivo de apoio, nomeadamente os elementos de comando que nos apoiam, operadores de telecomunicações, por aí. E, portanto, é desta forma que nós vamos ajustando o nosso dispositivo, dentro daquilo que é o valor financeiro disponível, de modo a manter-nos dentro daquela faixa e que vamos ajustando, portanto, com a nossa estrutura. É desta forma que o fazemos, portanto, não sei se expliquei aquilo que o Sr. Deputado pretendia. Percebi, mas queria um bocadinho mais desenvolvido. Por exemplo, quando é detectado pelo Comando Nacional a necessidade de adquirir, por exemplo, ou EPIs ou outros meios que depois têm que ser contratualizados pela ANEPS, há uma direção própria na ANEPS que depois faz essa contratação, é isso? Exatamente, vamos lá ver. E depois acaba por haver aqui um plano mais estratégico que passa pela própria Presidência, que passa muito, no caso dos bombeiros, pela Direção Nacional de Bombeiros, que faz essa avaliação e que são processos, digamos assim, de longo prazo ou médio prazo e que depois entram, enfim, em termos de financiamento, entram nas várias fontes de financiamento que estão disponíveis, ou no PRR, ou nos programas, naquilo que constitui os ciclos de apoios comunitários, entram um pouco por aí, e uma outra situação mais pontual que tenha que ser solucionada ou suprimida. Portanto, é desta forma que é feita essa contratação. Dar nota também de algo que me parece que é importante. Em relação ao dispositivo terrestre, vamos supor que num determinado território nós temos 20 equipas de combate e quando percebemos que vamos enfrentar um período mais crítico em termos de risco,
em que a probabilidade das ocorrências atingirem também uma perigosidade maior, aquilo que fazemos é um reforço desse mesmo dispositivo de acordo com as capacidades que estão disponíveis, digamos assim, nos vários agentes. Portanto, e fazemos assim um reforço, nesses casos fazemos um reforço excepcional naqueles períodos, nomeadamente quando o estado de prontidão especial é mais elevado, fazemos esse tipo de reforço. Curiosamente, este ano já o fizemos ali durante o mês de março, início do mês de abril, em que as condições meteorológicas já eram muito adversas. Sr. Segundo Comandante, eu percebi a resposta que me deu, mas eu gostava de perceber porque dá a sensação que na ANEPS é a única entidade pública do nosso país que não tem nem constrangimentos orçamentais, nem procedimentos de contratação atrasados, nem circunstâncias onde a contratação não foi feita e depois tem que ser feita à pressa por caráter de urgência. Isso não acontece na ANEPS, é isso? Senhor Deputado, em relação, no que diz respeito às questões da contratação, portanto, elas não passam pelo Comando Nacional, eu não lhe posso afirmar com verdade se essas questões existem ou não. Ou seja, nunca teve uma resposta por parte dos outros serviços que têm que fazer a contratação a dizer, epá, o procedimento atrasou, pá, desculpa lá, mas ainda não conseguimos adjudicar. Nunca teve uma situação dessas? Não, Sr. Deputado, isso é uma coisa diferente. Isso temos, infelizmente, como a maioria dos serviços públicos, temos essas situações, naturalmente, e quem vive e quem trabalha na emergência, isso por vezes pode acontecer e a resposta ser mais lenta, até porque aquilo que é a contratação pública muitas vezes não nos facilita. A minha questão é que é a contratação ou é o planeamento? Essa é que é a questão. Senhor Deputado, eu diria que há situações e há eventos cujo planeamento, até por vezes fazendo aqui, olhando muito à frente, às vezes é difícil de prever algumas situações e, portanto, eu diria que às vezes são mais as questões da contratação do que do planeamento. Tem conhecimento se há muito contencioso nos procedimentos de contratação pública no âmbito da ANEPS? Não tenho essa informação e para lhe dizer que presumo que exista, tal como em qualquer tipo de contrato, qualquer concurso, presumo que exista esse nível de contencioso. Outra questão que gostava de lhe colocar. Em 2025, tem presente dos comandos regionais e dos subcomandos regionais, quantos é que não estavam preenchidos no ano de 2025? E quais? Está-me a dizer preenchidos com a estrutura de comando. Com o comandante ou o segundo comandante? Sim, tínhamos alguns comandos regionais, nomeadamente o Norte, o Alentejo e Val do Tejo, e tínhamos o comando subregional do Alentejo Litoral. Portanto, nestes tínhamos realmente estes constrangimentos. Como em qualquer estrutura hierarquizada e que trabalha em vários patamares, ao Comando Nacional competiu-lhe suprir a cada momento essas ausências, digamos assim, e fazer a gestão dos recursos disponíveis e a sua afetação para quando se tornava necessário, digamos assim, mobilizar um ou outro elemento da estrutura para alguma necessidade mais pontual. A minha questão é que, ouvindo a resposta, do que percebi, faltava o comandante regional do Norte, do Alentejo... Segundo. O segundo comandante nacional, o segundo comandante regional do Norte, o segundo do Alentejo, o segundo do Val do Tejo e um subcomandante... Alentejo Litoral. Alentejo Litoral. A minha questão que se coloca aqui é, tendo em conta aquele período que tivemos entre julho e agosto, e recordo que o maior número de ignições que nós tivemos de incêndios, apesar de termos tido um ano com poucas ignições, foi o segundo ano com menos ignições de sempre a seguir a 2024, nós tivemos ali no final de julho e no início de agosto, tivemos muitas ignições, aliás, bem mais ignições do que durante o período em que se iniciou os fogos do Piódon, etc., que depois tiveram uma área muito grande ardida. A minha questão aqui é
se a falta destes elementos pode ou não pode, ou efetivamente criou sobrecarga noutros elementos. Senhor Deputado, eu diria que o verão de 2025 criou sobrecarga em todos. Portanto, nós tivemos quase 40 dias permanentemente em trabalho toda a estrutura. Mais uma vez, a forma que encontramos de suprir essa fragilidade, digamos assim, foi afetar elementos da estrutura, nomeadamente ao norte, onde colocámos um segundo comandante regional. Portanto, o segundo comandante regional do centro deu apoio de forma pontual ao comandante regional do norte, quando a situação, digamos, tinha maior intensidade em termos operacionais. O próprio Comando Nacional também, naturalmente, dedicou a essa região uma atenção especial. Eu próprio acompanhei de perto algumas situações, de modo a que, digamos, a ausência do segundo comandante não interferisse naquilo que é a dinâmica própria de resposta e de articulação daquele comando. Duas últimas questões. Essas afetações de comandos regionais de outras partes do território a territórios que não seriam os seus, criou alguma tensão depois na articulação com as direções e com os comandos dos corpos de bombeiros? Uma. E a última questão, para tentar ver se consigo perceber, eu sei que o Sr. Segundo Comandante esteve aqui a ouvir há pouco a audição do Sr. Comandante, portanto, se calhar teve tempo para poder aferir a resposta. Consegue encontrar a explicação da redução dos meios permanentes entre 2024 e 2025? Sr. Deputado, em relação à primeira questão, não detectámos qualquer tipo de atrito ou constrangimento no relacionamento entre os vários agentes e entre as várias entidades. Infelizmente, eu não fui procurar a resposta, peço-lhe desculpa, portanto, faremos chegar depois aquilo que é o racional que pesou essa alteração. Não. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada também aos senhores deputados. Vamos a uma segunda ronda. Para esta segunda ronda tenho duas inscrições. Dizer ao Sr. Comandante, portanto, os senhores deputados irão fazer as perguntas no seu conjunto e depois darei um tempo indicativo para o Sr. Comandante poder responder. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante. Antes de começar, desejar ao Sr. Segundo Comandante o mesmo que desejei ao Sr. Comandante. Um bom ano de 2026, porque um bom ano para o Comando Nacional será também um bom ano para os portugueses. Obrigado pelas suas declarações. Eu vou ser muito rápido, tenho só uma ou duas questões. E vou-me focar no ponto 2 da constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que, só para lembrar, diz avaliar e investigar o processo de gestão da prevenção e combate aos incêndios rurais em Portugal. É um ponto que não diz nada sobre negócios e tem a ver muito com a missão do Comando Nacional. E a primeira pergunta é, Sr. Comandante, sentem-se confortáveis com épocas de incêndios? A fase Delta, penso que começa em julho e irá até setembro. Mas nós vemos grandes incêndios a começar depois ou antes. Isto não merecerá um revisitar no planeamento do combate aos incêndios? A outra questão tem a ver concretamente com o Ciresp, se eventualmente, ao longo das vossas missões, se apresentaram algum tipo de recomendação sobre o Ciresp ou sobre as comunicações. Sabemos que em combate, seja o qual for, as comunicações são fulcrais e a redundância, como o Sr. Comandante Nacional falou, é fundamental, ou seja, não poder assentar num único sistema. Há recomendações do Comando Nacional sobre as comunicações e depois mais especificamente sobre o Ciresp. Muito obrigado e uma vez mais obrigado pelas declarações e felicidades para o ano que segue. Penso que ainda é o Sr. Deputado do PSD que vai falar agora. Sim, agora darei a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Sr. Comandante, para que fique definitivamente fixado, e perdoe-se uma expressão, que, por proposta da Iniciativa Liberal, o nome desta comissão seria vermos que tipo de negócios teriam existido. E a palavra ilícitos não existia. Aliás, se formos à ata da reunião número 3 e formos à página, vamos aqui ver a página, à página 4, e vou citar o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, de qual aprecio, foi que não aceitava que fosse incluído no título desta comissão a palavra eventuais. Se está errado na ata, foi assim que ficou. Portanto, nós não estamos aqui a tratar de outra coisa que não seja negócios ilícitos. Mas o que eu lhe queria perguntar, Sr. Segundo Comandante, é: imagine que numa situação de um teatro de incêndio, a máquina de rastros que vai para o incêndio é propriedade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é ressarcida dos prejuízos que teve com essa máquina? É que eu quero fazer já aqui uma declaração de interesses. Eu fui Presidente de Câmara durante 12 anos, nunca fui ressarcido disto, e era para saber se o meu município foi de alguma forma contrariado ou se foi posto à parte. Era só isto, e agradecer-lhe, Sr. Segundo Comandante, a sua disponibilidade e as suas respostas. Muito obrigado. Muito obrigada aos senhores deputados. Agora dou a palavra ao Sr. Segundo Comandante, Dr. José Maria Ribeiro, para responder, para o qual terá um tempo indicativo de 4 minutos. Indicativo, obviamente. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, bom, nós ao longo dos últimos anos, portanto, ao nível do Comando Nacional, eu, enquanto Comandante Distrital e Regional, portanto, também, naturalmente, tive que seguir essa orientação. Percebemos que realmente a época de incêndio já não se delimita àquele período mais crítico ali entre julho e setembro, ela tende a alargar. Veja-se o caso de 2017, em que tivemos as situações mais críticas em junho e em outubro, embora depois todo o restante período foi também ele muito complexo. E isso está presente naquilo que é o nosso planeamento, nomeadamente tentamos sempre, muitas vezes não é possível pela disponibilidade dos recursos, nomeadamente ao nível dos corpos de bombeiros, mas tentamos sempre que, logo a partir de maio, ou quando a situação meteorológica e o risco se torna mais presente, tentamos sempre fazer esse planeamento atempado e esse reforço, de modo a termos realmente capacidade de resposta de meios no terreno, acompanhado por aquilo que é a capacidade de resposta dos meios aéreos e, portanto, eu concordo com o Sr. Deputado que temos que olhar cada vez com maior olho clínico para esta questão e fazer um planeamento mais atempado e ter um dispositivo mais robusto ao longo do ano. Aliás, permita-me que refira, é isso que, ao fim e ao cabo, está a ser seguido por outros países, nomeadamente pela nossa vizinha Espanha, é ter um dispositivo também ele mais robusto ao longo do ano. Em relação ao Ciresp, nós temos uma articulação permanente com o Ciresp, temos com a empresa, temos um oficial de ligação que também nos acompanha. E, ao fim e ao cabo, aquilo que nós pretendemos é que as comunicações tenham resiliência, que funcionem em qualquer circunstância, porque, em boa verdade, se nós não tivermos comunicações, não conseguimos cumprir aquilo que é a nossa função, que é comando e controle. E, portanto, também aí, sei que há um grupo de trabalho constituído para também conferir esta robustez ao sistema para que continuemos a ter soluções de comunicações em qualquer contexto, quer em termos de voz, quer em termos de dados, e, portanto, também aí há um caminho que terá que ser feito. Em relação à questão do Sr. Deputado Nuno Gonçalves, não é, Sr. Deputado? Peço desculpa. Em relação aos meios das câmaras municipais, bom, esta é uma batalha diária e anual, porque temos muito esta crítica da parte dos municípios, das câmaras municipais, que são para nós um parceiro de exceção, porque têm a proximidade ao terreno, conhecem o risco, estão próximas das populações, atuam primeiro e disponibilizam os seus meios, porque em muitas localidades deste país, em muitos territórios, aquilo que são os meios diferenciadores e que dão realmente capacidade de resposta, eles estão nos municípios. Nós não temos não temos dúvida em relação a isso.
e realmente eu tenho que confirmar que nós não damos este tipo de apoios às câmaras municipais, embora algumas se queixem muito, mas até agora, em termos legais, não o podemos fazer. E, portanto, não sei como será no futuro, mas para já é este o modelo que temos, Sr. Deputado. Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo pretende fazer uma interpelação à mesa, é isso? É assim, Sr. Presidente, para passar à mesa para que fique registado em ata que eventuais, não aparece na declaração de Constituição, e o que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o seu objeto, está perfeitamente definido na declaração, independentemente de propostas de iniciativa liberal ou do que o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo tenha dito. Este é o objeto, é neste objeto que o Grupo Parlamentar do Partido Chega se revê. Muito obrigado. Muito obrigada também, Sr. Deputado. Dou então por encerrada esta audição, agradecer ao Sr. Segundo Comandante, Dr. José Maria Ribeiro, pela sua disponibilidade aqui e prestação das suas declarações e respostas, que serão, obviamente, bem acolhidas por todos os grupos parlamentares. Muito obrigada. Um resto de bom dia aos senhores dois comandantes e agradecer, realmente. Muito obrigada. Senhores deputados, entretanto, foi já enviada uma convocatória. Fazemos já de seguida, vamos fazer só dar tempo dos senhores depoentes poderem ausentar-se para nós avançarmos já. Também penso que não tomará muito tempo, mas fazemos já de seguida, assim que reunidas as condições.